Irmãos estão em pés, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias, por gentileza. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. E enquanto você está localizando Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, eu quero aqui louvar ao Senhor. Quero externar ao céu a minha gratidão por poder estar junto com essa igreja na noite desse dia. Em especial, porque hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor. É um culto especial e que nos traz à memória o sacrifício de nosso Senhor. Louvamos ao Senhor por essa noite tão especial. Quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, e que mesmo nessa fase de transição, estão conduzindo a igreja do Senhor com excelência. Quero louvar a Deus, em especial pela vida do pastor Daniel. Deus abençoe de uma maneira gloriosa. Pastor Trancoso, Deus abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre os senhores, a família, como todos os obreiros também. A minha oração para essa igreja é que a bênção que estava sobre os rebanhos de Jacó, a bênção da multiplicação, também esteja sobre essa casa. Que cresça, fortalecida e abençoada pelo Senhor. Quando eu agradeço uma igreja que me recebe, eu tenho cuidado de dizer que eu não agradeço apenas no meu nome, mas eu agradeço em meu nome, agradeço em nome da Camila, minha esposa, agradeço em nome do Azaf, nosso filho de 5 anos, e agradeço em nome da Radassa, nossa filha de 3 anos. Olha lá, está a foto deles aí, né? Aquele lá é o time completo. No próximo mês de março, a Radassa faz 3 anos e o Azaf vai para 6 anos. Quando vocês forem orar, orem por nós. Nós precisamos da oração da igreja. Somos uma família que serve o reino de Deus. Deus abençoe vocês. E orando pela minha família, eu também oro pela família de vocês. E juntos vamos sendo abençoados. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 19, 20 e 21. Se você localizou, pode confirmar dizendo amém? Amém. Está escrito assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom. Amém. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. Louvando ao Senhor, porque Deus está aqui, meus irmãos. 2 pessoas ouviram, eu vou repetir: Deus está aqui, meus irmãos. Isso. Olhe para mim aqui. Meus irmãos, eu estava ali sentado e perguntando ao Espírito Santo sobre o que eu deveria deixar ao coração dessa igreja. A princípio eu passei por alguns outros textos, mas 5 minutos atrás, assentado ali, esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, desceu à minha alma. E eu quero deixar uma palavra dentro do tempo que nos é proposto aqui hoje, e eu quero falar, e eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma explicação à luz da palavra de Deus e mostrar a algumas pessoas que estão aqui que porventura tenham alguma dúvida em seu coração de que os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, eles são para esse tempo presente. Eu quero falar sobre a manifestação dos dons espirituais em nossa igreja nesse tempo. E por que eu quero falar sobre esse tema aqui hoje? Eu quero falar por pelo menos 3 motivos diferentes, ou por alguns motivos diferentes. Primeiro motivo que eu quero falar sobre dons espirituais aqui nessa reunião é porque o tempo mudou. Se você está aqui e você nasceu, assim como eu, antes do ano 2000, talvez eu possa até descer um pouquinho mais, 1995, por ali,
Os senhores hão de convir comigo que nós fomos gerados em um tempo que não existe mais. E o tempo que nós fomos gerados produziu um tipo de personalidade que não existe no tempo de hoje. As coisas que nós vivenciamos forjaram um tipo de personalidade que no tempo de hoje ela absolutamente não existe. Se você está aqui e você nasceu antes do ano 2000, os senhores vão lembrar comigo que nós nascemos em um século muito turbulento. Nós nascemos em um século que começou com uma guerra mundial, 1914, e colocou o mundo em um caos absoluto. Quando a guerra terminou em 1918, e as pessoas acharam agora o mundo vai voltar à sua normalidade, veio a chamada gripe espanhola, e colocou o mundo em um caos absoluto de novo. Quando eles acharam agora termina e o mundo vai voltar à sua normalidade, veio a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, e colocou o mundo em um caos absoluto de novo. Quando eles acharam que estavam se recuperando, veio a ascensão do nazismo na Alemanha, por volta de 1933. Paralelo ao nazismo, você tinha dois outros regimes muito complicados e que colocavam o mundo em uma turbulência constante. Você tinha o comunismo na União Soviética com Stalin e você tinha o socialismo na Itália com Mussolini. Esse sistema de tornar o mundo extremamente turbulento culminou com a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939, vai até 1945, e o mundo está em um caos absoluto. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, começa a chamada Guerra Fria, a guerra entre as duas maiores potências da época, Estados Unidos e União Soviética, que, embora nunca entrem em um confronto físico, entram em uma espécie de disputa por absolutamente tudo no mundo e colocam o mundo em uma turbulência constante. Aqui no Brasil, desde meados do ano de 1964, o Brasil estava debaixo de um regime que alguns gostam de chamar de ditadura, eu prefiro regime, chamado regime militar. E o regime militar, estando no governo brasileiro, ele trouxe consigo algumas coisas, alguns valores, que são muito próprios do militarismo. Então, foi inserida no meio da sociedade valores e coisas que são próprias do militarismo, mas que a sociedade foi aprendendo a respeitar. Então, na minha geração, era muito comum, nós éramos mais respeitosos com hierarquias, com ordens dadas, com horários, porque isso era proveniente de um sistema que gerava em nós esse tipo de personalidade. Na nossa geração, que nasceu antes do ano 2000, havia um adágio que dizia: ordem não se discute, ordem se obedece. Na nossa geração, dizia-se: manda quem pode, obedece quem tem. E essas coisas para nós, irmãos, fazia todo sentido, porque a nossa geração foi formada assim. Mas, para a geração que veio do ano 2000 para cá, eles têm uma personalidade e um padrão de comportamento diferente. E para essa nova geração, você quer saber qual é a maior característica dessa geração? É que essa geração não recebe ordens. Essa geração, ela se conecta a propósitos e ideias. De maneira que para essa geração de hoje, não adianta eu dar ordem. Eu preciso explicar o propósito. Eu preciso explicar a ideia. Na nossa geração, um pastor pregava e dizia: busque o batismo com o Espírito Santo. A gente buscava. Busque profecia. A gente buscava. Mas essa geração de hoje, eles precisam entender por quê, qual é o propósito, qual é a ideia, qual é a finalidade, aonde é que isso vai me levar. Por isso, eu quero aqui hoje tentar trazer um pouco de elucidação sobre a atualidade das manifestações espirituais no meio da igreja. O primeiro motivo é esse. Segundo motivo, porque a Bíblia nos orienta que eu tenho que estar apto
a responder com mansidão a razão da minha fé sobre aquilo que eu acredito. E se eu pudesse acrescentar um terceiro motivo, talvez seria por cansar de ver jovens de dentro da igreja que nasceram aqui. Muitos deles foram até batizados com o Espírito Santo, viram uma manifestação de Deus nessa casa, mas aí começaram a beber de outras fontes. Foram atrás de teólogos, de YouTube, que pregam contra a manifestação espiritual de Deus no meio da igreja e começaram a ensinar que os dons já não são para hoje, que os dons são restritos à época apostólica e que tudo que nós vivemos dentro dessa igreja não passa de um ataque de euforia, de um emocionalismo barato. E ver jovens saindo daqui de dentro e indo correr para outros movimentos e alguns até negando a atualidade da manifestação de Deus. Mas dentro do tempo que nos é proposto, eu quero deixar uma palavra para o coração dessa igreja. E eu quero mostrar pela palavra de Deus que tudo que nós vivemos dentro dessa casa não é fruto de um povo sem cultura, não é fruto de um povo que não conhece a palavra de Deus, não. Mas tudo que você vê acontecendo aqui dentro é o puro cumprimento da palavra de Deus e a promessa de que Deus tem um avivamento poderoso para essa casa. Dito isso, lemos 1 Tessalonicenses capítulo 5. E lembrem comigo que o mundo em que Paulo escreveu essa carta estava sendo abalado. Abalado por quê? Abalado por causa de uma experiência que os discípulos de Jesus haviam vivido no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Pentecostes, você lembra, aquela festa sagrada dos judeus, comemorada 50 dias depois da Páscoa. E a festa de Pentecostes trazia no seu bojo principal pelo menos 3 memoriais diferentes. Primeiro memorial, quando todo judeu subia para Jerusalém, para a festa de Pentecostes, ele estava trazendo à memória 3 coisas. E a primeira coisa que ele estava trazendo era a gratidão pela produtividade da terra. Eles comemoravam, porque depois da colheita, eles estavam em um tempo de abundância. Então se fazia a festa de Pentecostes, onde eles subiam a Jerusalém para dizer ao Senhor: muito obrigado, porque se o Senhor não tivesse mandado, a terra não teria produzido. Se o Senhor não tivesse mandado, nós não teríamos o fruto em nossa mesa. Mas se a terra produziu, é porque o Senhor ordenou a terra que produzisse, para que nós fôssemos abençoados. Em segundo lugar, eles em Pentecostes também comemoravam a libertação do tempo que foram escravos na terra do Egito. Você lembra? A nação permaneceu por mais de 400 anos sendo escravos na terra do Egito. Mas depois de 400 anos, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo e Deus decidiu que era hora de libertar a sua nação daquela terra e trazer para uma terra onde eles livres louvariam o nome do Senhor. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito para que eles fossem libertados. Bem verdade é, a ciência tenta de alguma maneira menosprezar o que Deus fez e dizer que o que houve no Egito não foi a mão de Deus, foi uma obra do acaso. Eles dizem não foi milagre. Na verdade, o que aconteceu foi que um vulcão entrou em erupção. Esse vulcão superaqueceu as águas do rio Nilo. Superaquecendo as águas do rio Nilo, provocou a proliferação de algumas algas no fundo do rio. Essa alga libera uma toxina que deixa a água avermelhada como sangue. As águas contaminadas, as rãs e os sapos saíram para a margem, morreram às margens, vieram as moscas, se alimentaram da podridão, começaram a picar homens e animais, gerando úlceras e doença. A ciência vai dizer que tudo que houve no Egito foi uma sequência de eventos naturais e que em nada tem a ver com milagre. Mas conversa fiada, nós sabemos que tudo que houve no Egito foi a poderosa mão de Deus quebrando o poder do inimigo e dizendo: eu vou levar o meu povo para adorar o meu nome em liberdade. E eles saíram do Egito para louvar ao Senhor em liberdade. E eles louvavam ao Senhor exatamente por isso.
E eles também em Pentecoste comemoravam a entrega da lei de Deus que foi dada a Moisés no Monte Sinai. Então veja, 3 memoriais: a produtividade da terra, a libertação da escravidão e a lei de Deus entregue a Moisés. Mas a partir de Atos capítulo 2, um novo significado vai ser inserido a Pentecoste. E glória ao nome do Senhor, que nesse novo significado, nós, a igreja do Senhor, estamos inseridos. Atos capítulo 2, você lembra? Está escrito que estando todos assentados, reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu o som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e cada um começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2 está inaugurando a era do Espírito Santo sobre essa terra, quando ele desceu para conduzir a igreja. E a boa notícia é que o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2 e ele não foi embora, ele permanece com essa igreja ainda nessa noite. E eu preciso perguntar: alguém já sentiu a presença dele aqui? Levante a tua mão para adorar ao Senhor. Eu preciso perguntar: alguém já ouviu a voz dele? Se você ouviu, abra essa boca, glorifique, porque o Espírito Santo está dentro dessa casa. Mas é claro que, por analogia, tudo que os judeus comemoravam em Pentecoste, nós também podemos comemorar. Por exemplo, eles comemoravam a produtividade da terra. Eles diziam: se Deus não tivesse mandado, a terra não teria produzido. E eu preciso dizer para alguém que está aqui: fique o Senhor conscientizado que tudo que você tem não é porque você é bonzinho, não é porque o teu currículo é bom, não é porque a tua família tem sobrenome. Tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você é, você só tem, você só é e você possui porque Deus disse para a terra: produza, porque eu quero que o meu povo seja abençoado. Nós também podemos comemorar que outrora você foi escravo, mas Deus te libertou. Eu fui escravo, o pastor foi. Quando é que eu fui escravo? Basta você lembrar, há um tempo atrás, essa hora, onde é que você estaria? Eu não conheço ninguém aqui, mas eu posso afirmar: tem gente que está aqui, que há um tempo atrás, essa hora, você estava indo para a boca de fumo. Há um tempo atrás, essa hora, você estava indo para a balada. Há um tempo atrás, essa hora, você estava indo para a prostituição. Há um tempo atrás, essa hora, você estava indo para o lamaçal do pecado. Mas louve ao Senhor, porque um dia Deus passou na terra de nossa escravidão e Ele disse: hoje a escravidão termina e eu levo esse povo para minha casa para adorar o meu nome em liberdade. De maneira que em liberdade hoje você pode levantar a mão. Em liberdade você pode glorificar ao Senhor nessa casa. E nós também somos agradecidos pela lei de Deus que nos é entregue. Preciso perguntar: alguém aqui é agradecido pela palavra que tem recebido nessa casa? Alguém é recebido pela lei de Deus que está sendo ministrada sobre você? Não, deixa eu melhorar isso aqui. Alguém trouxe essa palavra nessa noite? Se alguém trouxe, pegue a sua Bíblia aí, levante bem alto, para que todos vejam que nós somos gratos pelo poder dessa palavra. Essa igreja não é a igreja do livro de São Cipriano. Essa igreja não é a igreja do livro de autoajuda. Essa igreja ainda é a igreja da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. E acima de tudo, nós somos agradecidos porque o Espírito Santo está conosco. Porque Ele está nessa casa. Porque o Espírito Santo está nesse arraial. E porque o Espírito Santo está conosco, irmãos, o texto que nós lemos e a mensagem de Paulo, ela é altamente necessária para nós aqui hoje. Qual é a mensagem de Paulo? A mensagem de Paulo, já que nós cremos que o Espírito Santo está aqui, a mensagem de Paulo para nós aqui nessa noite é: não apaguem o Espírito Santo. Com sensibilidade espiritual, senhores obreiros, dá para ouvir a voz de Paulo clamando para a igreja uma vez mais e dizendo: não apaguem o Espírito Santo. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu creio
que nós estamos vivendo um momento na nação brasileira que o cenário está muito propício para nós vivermos um grande avivamento. Eu creio, irmão, que o cenário está preparado para nós vivermos um grande avivamento. Alguns fatores indicam isso. Por exemplo, todas as vezes que você vê em uma nação, isso que eu vou dizer, ore pela nação. O quê? Quando você vê em uma nação preconceito racial, quando você vê em uma nação polarização política, quando você vê em uma nação disputa religiosa, ore por essa nação. Agora, quando você vê os três fatores na mesma nação, redobre a sua oração. Porque geralmente, quando junta preconceito racial, polarização política e disputa religiosa, a nação tem dois destinos. Primeiro, ou ela entra em uma guerra civil, ou ela vive um poderoso avivamento. E eu não tenho dúvida que tudo que o inimigo quer é que haja uma guerra civil na nação brasileira. Tudo que o inimigo quer é que haja derramamento de sangue sobre essa terra. Tudo que o inimigo quer é que haja uma guerra e mortandade nessa nação. Mas nós, como igreja, estamos aqui para profetizar. O futuro do Brasil não é uma guerra civil. O futuro do Brasil é um avivamento que Deus vai mandar para essa terra e ela será abalada. Então a mensagem de Paulo é atual. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. E Paulo diz isso à igreja de Tessalônica, porque já fazia um tempo que a igreja havia experimentado o poder do Espírito Santo através do dia de Pentecostes. E como o tempo estava passando, tinha gente que estava se acomodando. Tinha muita gente que estava deixando a chama apagar. E Paulo escreve e diz, gente, não apaga o Espírito Santo não. A igreja de Tessalônica, lembre comigo, ela nasce na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Primeira viagem missionária, a partir de Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que Paulo está em Antioquia da Síria, quando o Espírito Santo o chama. E quando chama, ele sai de Antioquia da Síria, sobe para a região da Seleucia, prega na Seleucia e desce para a ilha de Chipre. Em Chipre, ele prega em Pafos, sai de Pafos e prega em Salamina, sai de Salamina e sobe para Perge da Panfilha, prega em Perge da Panfilha e sobe para Antioquia da Pisídia, região da Galácia, prega na Galácia, fica extremamente adoecido e precisa voltar para Antioquia da Síria, volta para Antioquia da Síria. Atos capítulo 15, ele sobe para o concílio em Jerusalém, mas em Atos capítulo 16, eu imagino Paulo em Antioquia da Síria, andando dentro da igreja de um lado para o outro. E Paulo andando, ele começa a dizer, ai. E alguém olha e diz, que foi, Paulo? A doença está te incomodando? Não, mas ai. E alguém diz, que foi, Paulo? As pancadas que você sofreu na sua viagem missionária, está doendo? E ele diz, não, mas ai. E alguém diz, ai o que, Paulo, que você tanto reclama? E ele conclui dizendo, ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu quero voltar para o campo missionário. E alguém diz, Paulo, tá maluco? Você fez uma viagem missionária, quase morreu, rapaz. Como é que você quer voltar para o campo missionário? E ele explica, sim, eu quase morri, mas eu quero voltar para o campo missionário, porque eu não prego por fama, por aplauso, por conforto. Eu prego porque há uma palavra que queima na minha alma e eu preciso anunciar essa palavra. Então Paulo vai fazer uma segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária, ele sai de Antioquia da Síria, desce para uma cidadezinha chamada Troade. Em Troade ele tem uma visão, aparece um homem caracterizado como sendo da Macedônia, e diz, vem para Macedônia e nos ajuda. Ele sai de Troade e vai para Macedônia, chega na Macedônia e ele prega na Macedônia em Filipos. Sai de Filipos e ele vai para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica e ele começa a pregar, a glória de Deus desce sobre a cidade. E a igreja nasce poderosa. A igreja nasce cheia do Espírito Santo. Tem dons espirituais, tem cura, tem libertação, tem tudo na igreja de Tessalônica. Só que não obstante, pastor Daniel, não obstante a igreja estar vivendo um avivamento,
Dentro de Tessalônica, levantou um grupo. E esse grupo começou a perseguir Paulo por causa do movimento que estava acontecendo na igreja. Porque se você quer viver um avivamento, irmão, esteja pronto, também vai ter oposição. Também vai ter gente que não vai gostar da manifestação de Deus nessa casa. Só que o bom é saber que, gostando ou não, o fogo vai continuar pegando. Só que o Paulo está ali, um dia Paulo levantou, como diz lá no interior, Paulo levantou injuriado. Sabe o que é injuriado? Levantou irritado com tudo. Paulo levantou bravo. E aí Paulo, como pastor de igreja, ele começou a pensar, peraí, eu estou pregando para esse povo, eu estou evangelizando esse povo, eu estou me doando por esse povo e só recebo pancada, só recebo ataque. Quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu não sei se você sabe, irmão, mas pastor tem nesses dias também. Tem dia que a gente, tem uns atribulados dentro da igreja que tira a paz. Aqui não, mas tem por aí. Se o pastor pudesse, chamar o irmão aqui na igreja e dizer para a igreja, canta um hino aí. Enquanto isso, eu vou chamar uns presbíteros, nós vamos orar pelo irmão ali no fundo. Enquanto a igreja está cantando aqui, está orando pelo irmão lá. Se a gente pudesse, mas não pode. Só que Paulo ficou tão atribulado com aquilo, que ele disse, quer saber, eu vou embora. E ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, sai de Bereia e vai para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, coração de pastor tem uma característica. Coração de pastor é mole. A gente se irrita aqui, amanhã já está abraçado de novo. Quando ele chega em Atenas, ele começa a lembrar, como é que está a minha igrejinha de Tessalônica, será? Como é que está meu povinho lá? Eu vou voltar para ver eles. Quando ele vai voltar, alguma coisa impede, eu não sei o que foi. Eu sei que ele diz que foi o diabo que impediu. Só que ele não podendo voltar, ele diz, alguém vai ter que voltar lá para ver minha igreja. E ele nomeia alguém da equipe para ir lá. Quem é que ele nomeia? Timóteo. E Timóteo vai para Tessalônica. E Paulo, enquanto ele está em Tessalônica, Paulo está de Atenas e vai para Corinto. Então, Timóteo fica em Tessalônica para ver como é que está a igreja. E mais tarde ele vai encontrar Paulo em Corinto. Quando ele vai encontrar Paulo em Corinto, ele vai trazer o relatório da igreja de Tessalônica. E quando eles vão se encontrar, só para você dar um glória, quando Timóteo está chegando, Paulo imagina que Timóteo vai dizer, Paulo, a igreja de Tessalônica está igual à igreja da fazendinha. Não, você não pegou essa, irmão, eu vou repetir. Ele imagina que Timóteo vai dizer, a igreja de Tessalônica está igual à igreja da fazendinha. Isso. Está no avivamento. Só que não aconteceu isso. Timóteo chegou e disse, Paulo, o negócio está complicado, Paulo. Você saiu antes da hora de lá. Não deu tempo de estruturar o povo na doutrina. E agora o povo está perdido, Paulo. Tem gente lá que não quer trabalhar, que diz que Jesus já está voltando, então não precisa trabalhar. Tem gente que diz lá que você não é apóstolo. Tem gente que diz, Paulo, que o cristianismo não tem resposta para a morte. Tem gente, Paulo, que está abandonando a doutrina. Aí Paulo pega, contextualizando, papel e caneta, e ele vai escrever 1 Tessalonicenses, justamente para corrigir essas coisas, esses erros doutrinários. E ele, por exemplo, a questão da morte, ele responde no capítulo 4. Ele diz, vocês acham que o cristianismo não responde à questão da morte? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Daqui a pouco, a trombeta vai tocar. E quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo, eles ressurgirão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados e arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Tem alguém que você quer encontrar naquele dia, irmão? Eu não sei você, irmão, eu tenho alguém que eu quero encontrar naquele dia. Tem alguém que é especial. Bom, minha avó. Minha avó morreu com 86 anos de idade, irmão. Pensa numa mulher crente. 86 anos de idade, quando o fogo pegava, ainda saía marchando dentro da igreja e falando em línguas. Ah, irmão, quando a trombeta tocar, eu quero encontrar ela. Quem sabe, com novos corpos transformados, olhar nos olhos e dizer, valeu a pena esperar o toque da trombeta. Só que veja, capítulo 4, Paulo responde isso, da questão da morte, faga do arrebatamento. Capítulo 5, Paulo fala da manifestação do Espírito Santo.
Capítulo 4, arrebatamento. Capítulo 5, Paulo fala da manifestação do Espírito Santo. Eu preciso que você entenda isso aqui, porque isso aqui é um princípio da teologia de Paulo. Qual? Todas as vezes que Paulo vai falar sobre a manifestação do Espírito Santo, Paulo também fala sobre um evento futuro. Ele cria como que um link, conectando a manifestação a um evento futuro. Onde é que está isso na Bíblia, pastor? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim: nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo fala: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Efésios capítulo 4, Paulo diz: o Senhor deu dons à igreja, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Veja, ele fala da manifestação, arrebatamento, dom, manifestação de Jesus Cristo, profecia, a vinda do que é perfeito, dom e de novo a igreja chegando à perfeição. Todas as vezes que Paulo fala sobre a manifestação do Espírito, ele também fala sobre um evento futuro. E aí eu preciso perguntar: o arrebatamento já aconteceu? O arrebatamento já aconteceu? Não. A igreja chegou à perfeição? Não. O que é perfeito já se manifestou visivelmente? Sabe o que significa? O que Paulo está dizendo é: até que esse evento futuro aconteça, toda manifestação do Espírito Santo está disponível para essa igreja. Bom, se você entender isso aqui, é para você sair daqui hoje dizendo: nunca mais eu quero uma vida espiritual fria e apática. Eu quero é mergulhar no poder e na glória do Espírito Santo nessa casa. Por isso Paulo diz: não apague o Espírito Santo. E eu venho como um profeta de Deus para essa igreja nessa noite: não apague o Espírito Santo. Não troque o Espírito Santo por absolutamente nada, porque essa igreja não aceita nada menos do que o Espírito Santo fluindo com poder e com autoridade no meio dela. Ah, pastor, mas o que é que apaga o Espírito Santo? O texto diz. O que apaga o Espírito Santo dentro de uma igreja? Paulo diz: não apague o Espírito Santo. Aí ele prossegue e ele diz: não desprezem as profecias. Sabe o que apaga o Espírito Santo dentro de uma igreja? Quando uma igreja despreza o que é espiritual e fica só com o que é natural. Sabe quando que o Espírito Santo apaga dentro de uma igreja? Quando eu desprezo a sua manifestação no culto, e eu acho que uma reunião com uma ambiência legal já está bom. Eu acho que uma reunião com um grupo de louvor que canta legalzinho já está bom. Eu acho que uma reunião com um pregador que fala bonito já está bom. E eu desprezo o fator espiritual. E aí o Espírito Santo vai sendo apagado de dentro da igreja. Porque deixe-me lhe dizer algo: culto não é exposição de talento humano. Culto é o Espírito Santo fluindo e abençoando o seu povo. E posso te contar algo sobre desprezar, irmão? Desprezar ali não quer dizer sentir nojo. Desprezar ali quer dizer não ter vontade, não querer, não buscar, não estar interessado. É mais ou menos como se acontecesse isso aqui, ó. Mais ou menos como se acontecesse isso. Terminando o culto hoje, pastor Trancoso, me permita usar o senhor. Como se terminasse o culto hoje aqui e eu fosse jantar na sua casa. Só que o senhor me recebendo lá, pastor, o senhor faz o que eu gosto. Prepara uma mesa com o que eu gosto. Eu vou falar o que eu gosto, se você gostar, você fala amém, tá bom? Vamos dizer que eu vou jantar na sua casa. E o senhor prepara picanha. Tá vendo, né? Picanha. O senhor prepara para mim aquela costelinha de porco ao molho barbecue. Prepara um pudinzinho para equilibrar as coisas. Só que pense comigo, pastor, o senhor prepara essa mesa linda. Quando o senhor prepara a mesa, porque eu estou ali, eu olho para a mesa e digo: obrigado, pastor, estou sem fome. Eu não sei o senhor, pastor. Se é na minha casa, eu digo para o cidadão: vá-te daqui.
nunca mais pise nessa casa. Suma. Por quê? Que eu preparei a mesa, irmão, com tudo que a pessoa gosta. Ele olha para mim e diz: estou sem vontade. Quando Paulo diz desprezar, é isso que ele está falando, irmãos. É gente que está dentro da igreja e que ainda não percebeu. Deus colocou uma mesa aqui na frente e está dizendo: venha, que eu já preparei tudo para que você receba. Só que aí tem gente que está aqui, desculpe minha expressão rústica, lá do interior mesmo. Tem gente que está aí com essa cara de chuchu, dizendo: não, hoje eu não quero. Aí, eu vou esperar o congresso. Aí, eu vou esperar definir as coisas. Aí, daqui uns dias eu começo a buscar, deixa passar o carnaval. Tem gente, irmão, que está preparado tudo aqui e ele está dizendo que não está com vontade. E Deus está dizendo: para de desprezar, senta à mesa e receba o que eu tenho para a sua história. Eu não sei você, irmão, tudo que Deus tem para nós hoje aqui eu quero. Não, tudo que Deus vai mandar eu vou receber. Se o céu rasgar, se vai descer dom, eu quero. Alguém mais quer? Se vai descer avivamento, eu quero. Se vai descer cura, se vai descer milagre, eu quero receber o que Deus tem para essa casa. Eu não pedi para você fazer nada até agora, vou pedir a primeira vez. Segure na mão de quem está perto de você e diga para ele: Deus está mandando algo, receba. Deus está mandando algo, receba. Deus está mandando algo, receba. E quem pode receber, abra sua boca, glorifique o Senhor, porque Deus está dizendo: é tempo de avivamento dentro dessa casa. Eu estou sentindo Deus aqui. O Espírito de Deus ainda batiza. O Espírito de Deus ainda tem profecia. O Espírito de Deus ainda arrebata. O Espírito de Deus ainda cura. Essa igreja crê nos dons. Essa igreja não é uma igreja gelada, apática. Essa igreja é uma igreja que ainda crê na manifestação da glória. Não desprezes o dom de Deus que há em ti. Não despreze o que Deus está mandando. Pastor, o que é que apaga o Espírito Santo? Quando a gente despreza o que Deus está mandando. Pastor, o que mais que apaga o Espírito Santo? É o caminho para o encerramento. Paulo diz: não desprezem as profecias. E ele prossegue dizendo: examinem tudo, fiquem só com o que é bom. Sabe o que apaga o Espírito Santo dentro de uma igreja? É quando a igreja recebe tudo e ela não filtra o que é bom e o que não é. Sabe o que apaga o Espírito Santo dentro de uma igreja? É quando uma igreja vai recebendo todo o movimento que vem, toda inovação que vem, e ela não filtra para ver se é de Deus ou se não é. E tem coisas que vai entrando no meio da igreja. Tem costumes que vão entrando no meio da igreja. Tem atitudes que vão entrando no meio da igreja. E o Espírito Santo vai apagando. Tem igreja que está traçando uma linha de comparação, igual um amigo meu. E esse amigo estava em uma de suas propriedades, estava tendo um problema com formigas. E ele foi na loja, comprou um veneno. E disse: vou matar as formigas. Chegou ali no local onde estava, achou o formigueiro, jogou o veneno dentro. E disse: pronto, resolvi o problema. No outro dia ele voltou, as formigas tinham jogado o veneno para fora. Ele pegou o veneno e jogou para dentro. No outro dia ele voltou lá, a formiga jogou o veneno para fora. Ele voltou em quem vendeu o veneno e falou: você me vendeu um veneno que não funciona. Por quê? Porque está uma briga lá em casa. Eu jogo o veneno, ela joga para fora. Eu jogo, ela joga para fora. Eu já estou quase desistindo. Ele disse: está aí teu problema. Você está jogando o veneno dentro do formigueiro. E quando você coloca no formigueiro, ela identifica que há algo estranho tentando entrar. Então faça o seguinte: pegue o veneno, coloque na beira do caminho, por onde as formigas passam. Porque uma delas vai achar que é alimento. Ela pega e vai trazer para dentro do formigueiro. E porque é uma delas que trouxe, as outras aceitam. E o veneno faz efeito de dentro para fora. Sabe qual é o problema de algumas igrejas? É que está aceitando o veneno porque teoricamente é irmão nosso que trouxe. Sabe qual é o problema de algumas igrejas? Está aceitando o veneno porque teoricamente quem falou é pastor.
Quem falou é cantor, quem falou é famosinho na internet, quem falou tem vários seguidores, quem falou tem fama, tem status gospel, mas eu quero profetizar dentro dessa igreja: veneno não fica, não fica, não fica. Uracalabara Sandeba. Eu vou ser profeta de Deus aqui para dizer: no meio desse ciclo de oração, veneno não vai ficar. No meio dos jovens, veneno não vai ficar. No meio dos obreiros do altar, veneno não vai ficar. Veneno vai bater em retirada, vai sair. E Deus está dizendo: santidade convém a essa casa. O que mata é o que a gente vai recebendo, vai trazendo, vai adaptando, vai colocando. Nós estamos igual certo rei de Israel. Certo rei de Israel fez amizade com o rei da Síria, Tiglat-Pileser. Aí um dia ele foi visitar a Síria. Quando ele chegou para visitar a Síria, ele viu um altar muito bonito, pastor Daniel. Me ajuda, irmão. Deixa Deus te usar aí. Ele viu um altar muito bonito. E quando ele viu um altar muito bonito, ele disse: o templo de Deus em Jerusalém merece um altar melhor do que aquele que tem lá. Ele pegou o modelo do altar que ele estava vendo e mandou para Jerusalém. E disse para os seus súditos: produzam um altar igual esse, porque ele é mais bonito do que o altar do templo. E eles copiaram o altar, trouxeram para o templo. Pegaram um altarzinho simples de Deus que estava ali, simples entre aspas, pelo menos diferenciado daquele que ele mandou. Tiraram o altar do templo e colocaram o altar novo. E eles começaram a oferecer oferta em cima do altar. Só tem um problema: o altar que ele copiou era o altar de Baal. E aí, irmão, eles queriam oferecer oferta santa em cima de altar copiado. E Deus não recebia. Porque para Deus aceitar a oferta, Deus não olha só para a oferta, Deus olha para o altar que sustenta a oferta. É por isso que você não pega melodia de música, coloca a letra de hino e vem cantar na igreja. Porque Deus não quer só a oferta, Deus quer o altar que sustenta a oferta. E o que aquele rei esqueceu é que o altar do templo pode ser simples, mas era do jeito que Deus mandou. Uracalabaia. Pode ser simples, mas é do jeito que Deus manda. Pode ser simples, mas é do jeito que Deus quer. Eu estou dizendo para essa igreja: não perca a sua simplicidade, não perca a sua essência. Alguém diz: é hora de modernizar. E eu não tenho nada contra a modernidade, eu tenho contra o mundanismo que acompanha algumas modernidades. E eu estou dizendo: é melhor continuar no altar do jeito que Deus manda. É melhor continuar na simplicidade, mas Deus receber a adoração dessa igreja. O que importa para nós não é agradar os outros. O que importa para nós é ser do jeito que Deus quer. O altar é simples, mas é do jeito que Deus quer. O louvor que você canta pode ser simples, mas é do jeito que Deus quer. A mensagem que você prega pode ser simples, mas é do jeito que Deus quer. A mão que você levanta pode não ser nada para alguém que está perto de você, mas é do jeito que Deus quer. O glória que você dá pode não ser nada para quem está perto de você, mas é do jeito que Deus quer. Eu não vim aqui para agradar o homem, eu vim aqui para dizer: Senhor, é do jeito que o Senhor quer. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. E se alguém mais vai adorar, aproveite essa hora. Eu estou dizendo para alguém aqui que talvez perdeu parte da sua simples essência, porque achou que do jeito que você era não te aceitariam, que você adaptou a tua maneira de ser, de vestir, de falar, de adorar, porque você achou que o teu jeito era ultrapassado e alguém queria que você fosse mais atualizado. E aí o Espírito de Deus vem nessa casa de novo para dizer na minha boca para alguém: é hora de você voltar para o altar da minha adoração.
Porque não é do jeito que os homens querem, é do jeito que Deus quer. É desse jeito simples que Deus vai te usar. É desse jeito simples que Deus vai te levantar. Você não precisa copiar o altar de Baal. Você não precisa pegar o que o mundo faz e trazer para a igreja achando que vai ser melhor aceito. Não, o altar de Baal que fique para Baal, mas o altar de Deus que continue com fogo, com poder, com graça e com glória. Se alguém veio para adorar o Senhor nessa noite, vai se colocando em pé no seu lugar com a sua mão levantada, adorando a presença do Espírito Santo dentro dessa casa. Isso. Eu estou sentindo uma nuvem de glória descendo sobre essa igreja na noite desse dia. O Espírito de Deus está dizendo: eu estou renovando dons no meio dessa mocidade agora. Mulher de Deus, volte a profetizar agora. Abre a sua boca. Volte a ter visões do céu, obreiro, a partir de agora. Os dons espirituais não terminaram. O céu ainda está aberto, receba. O céu ainda está aberto. Pega essa glória, pega. Calabara-shurimagai Gayassadamando rederi kawatsa Turai Gayassaramonto terra duque Kiada façada placa manto Judai sarak marba Vai kadara sharama daragai Fura calabara sadamuk nahasia. Ai, 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 ai. Diga marassada uikma. Diga manachada bai. Querido obreiro, seja renovado agora em nome de Jesus. Querido obreiro, volte a falar em língua estranha agora. Mulher do ciclo de oração, volta para o altar da simplicidade e solta essa profecia. Jovem, disseram para você que o que essa igreja vive é loucura. Eu vim aqui dizer: é poder de Deus. É loucura para quem perece, mas para essa igreja é o poder, é o poder, é o poder, é o poder de Deus na casa. Meu Deus. Posso orar, pastor? Aê, camanjo, raia, sada mutxa. Uracalabara, xandara, mandarabai. Escute. Eu tenho 7 minutos para devolver esse microfone.